Incêndio atinge maior usina nuclear da Europa, mas não há relato de aumento na radiação. Jornal britânico afirma que presidente ucraniano sobreviveu a 3 tentativas de assassinato na semana passada. E você vai ver também. Após segunda rodada de negociações, Ucrânia e Rússia concordam em criar corredores humanitários. Parlamento russo aprova texto que pune severamente quem divulgar informações falsas sobre exército. Até o fim do mês, o Ministério da Saúde pode diminuir restrições impostas pela Covid. E ainda você confere o relato da jogadora brasileira de futebol que está bem no meio da guerra, mas acredita que no momento não há segurança para voltar. É a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Estamos ao vivo e agora, 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta sexta-feira. Um bombardeio russo atingiu nesta sexta a região da maior central nuclear da Europa. Ela está localizada no centro da Ucrânia e até agora sob o controle russo. O presidente Volodymyr Zelensky acusou Moscou de recorrer ao terror nuclear. Segundo divulgado até o momento, após um bombardeio russo, um incêndio atingiu a maior usina nuclear da Europa, em Zaporizhzhia, localizada no centro da Ucrânia. Um prédio de treinamento e um laboratório também foram afetados pelo fogo. Até o começo da madrugada, pelo horário de Brasília, a informação era que as tropas russas estavam impedindo os bombeiros de acessar a usina. O chanceler da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu às tropas russas um cessar-fogo imediato na usina, porque em caso de explosão seria 10 vezes maior do que em Chernobyl. A Agência Internacional de Energia Atômica informou que as autoridades ucranianas não detectaram mudanças nos níveis de radiação na usina. A segurança nuclear está garantida. E nesse momento o incêndio já foi controlado. Em discurso na TV, o líder ucraniano apelou diretamente aos russos, pedindo que organizem protestos contra o controle da usina. E a guerra entre a Rússia e a Ucrânia entrou hoje no seu 9º dia e já é considerado o maior conflito na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Essas fotos confirmam uma das principais reclamações do governo ucraniano. Alguns ataques do exército russo tiveram como alvo áreas residenciais do país. Nas imagens é possível ver casas destruídas. Outro registro mostra residências pegando fogo e buracos no chão, provavelmente causados pelos bombardeios. A terceira fotografia registra o desespero dos ucranianos para fugir da guerra. Longas filas de carros se formam para deixar a região bombardeada. E por último, uma quarta foto mostra uma fila de ucranianos para comprar alimentos nos arredores da capital Kiev. E para falar sobre esse assunto da guerra, a gente conversa agora com Jefferson Borges Araújo. Ele é coordenador geral de reatores nucleares aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Você me ouve direitinho, Jefferson? Boa tarde, ouço sim. Para especialistas, o ataque a um prédio perto dos reatores é extremamente irresponsável. Na pior das hipóteses, a consequência poderia ser equivalente a 10 vezes a do acidente de Chernobyl. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente sobre esse assunto. Claro. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite para participar e trazer um pouquinho de informação para vocês. A gente tem que levar em conta que o acidente de Chernobyl, as consequências foram advindas de um acidente em uma única usina nuclear. Embora tenham mais reatores naquela central de Chernobyl, mas o acidente aconteceu somente em um reator nuclear. A gente tem lá na Ucrânia, nesse sítio onde tem essas usinas nucleares, 6 reatores nucleares. A gente faz parte da Agência Internacional de Energia Atômica e, como tal, a gente está recebendo informações praticamente online das condições da usina. Então, no último relatório, a gente recebeu a informação de que das 6 unidades, 5 estavam desligadas, indo para uma condição mais segura, e somente uma estava em operação e no nível de potência menor, não estava 100% de potência, estava alguma coisa em torno de 60%.
e que todos os sistemas de segurança da usina estavam operacionais e que o reator estava sendo resfriado, que é a maior preocupação que a gente tem. Um acidente nuclear ele vai ocorrer em função da dificuldade de resfriar o reator. E todos os sistemas estão operando. O reator está sendo mantido numa condição segura. Existe uma equipe qualificada garantindo essa segurança. O exército russo tomou a central, mas as condições de segurança estão sendo mantidas. E o que eu posso falar para você também é que é muito preocupante um conflito na vizinhança ou imediatamente do lado de uma usina nuclear. Jefferson, agora você fala com a Daniela Parisi, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu queria te fazer uma pergunta, porque muitos dizem que a possibilidade de uma guerra nuclear é praticamente nula, improvável, mas o que pode significar essa usina nuclear na mão dos russos? Bom, os russos já tiveram um exemplo das consequências de um acidente nuclear. Chernobyl mostrou para a gente em 1986. Então, eu acredito que eles sejam os maiores interessados em garantir a segurança dessas usinas. Então, eu acredito, e, de novo, nós estamos nos mantendo informados, e até o momento essa informação está chegando para a gente, é que a usina está sendo mantida, as usinas de Zapyotchka estão sendo mantidas em condição de segurança, com todos os sistemas de segurança em operação. Jefferson, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima entrevista. Muito obrigada. Ok, obrigado. E segundo o jornal britânico The Times, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobreviveu a 3 tentativas de assassinato na semana passada. Os responsáveis pelos atos seriam 2 grupos diferentes, formados por mercenários e as forças paramilitares especiais da Chechênia. E o secretário do Conselho de Segurança de Defesa Nacional ucraniana revelou que espiões russos já haviam alertado sobre os planos de assassinato. E após uma segunda rodada de negociações, Ucrânia e Rússia concordaram em criar corredores humanitários para retirar civis das áreas de conflito. O encontro ocorreu na região de Brest, em Belarus, perto da fronteira com a Polônia, e terminou com um acordo para a criação de corredores humanitários. A segunda rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia acabou. Infelizmente, não obtivemos os resultados que esperávamos. O que posso dizer é que discutimos os aspectos humanitários em detalhes, porque muitas cidades estão cercadas. Há uma situação dramática com alimentos, remédios e com a necessidade de retirada. De acordo com Kiev, corredores humanitários vão servir para a saída da população civil, assim como para a entrega de medicamentos e alimentos às áreas onde os combates são mais violentos. Isso inclui a possibilidade de um cessar-fogo temporário durante o período de evacuação. Os 2 lados acertaram uma terceira rodada de negociações. E o parlamento russo aprovou um texto que pune severamente informações falsas sobre o exército. A emenda, aprovada em terceiro turno pelo parlamento, prevê diversas penas que podem chegar a 15 anos de prisão, caso as informações tenham consequências graves para as Forças Armadas. Outra emenda, adotada nesta sexta-feira, também prevê punições para os pedidos de sanções contra a Rússia, no momento em que o país enfrenta grandes bloqueios por parte de países ocidentais. Os textos são aplicados à população em geral, não somente aos profissionais da imprensa. Com as medidas, as autoridades reforçam o arsenal repressivo de controle da informação. Também nesta sexta, a Agência Reguladora de Comunicação Russa anunciou que restringiu, a pedido do Ministério Público, o acesso aos portais de 4 meios de comunicação, entre eles a versão em russo da BBC. Em relação à Ucrânia, autoridades russas proibiram a imprensa de usar informações diferentes das declarações oficiais sobre o tema. E o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou nesta sexta uma resolução a favor de uma comissão internacional de inquérito sobre as violações dos direitos humanos após a invasão russa. Após a votação maciça na Assembleia Geral das Nações Unidas no início da semana, exigindo que Moscou encerrasse o conflito, a Rússia sofreu mais uma amarga derrota no Conselho de Direitos Humanos. A resolução foi aprovada por 32 votos a favor, 2 contra, da Rússia e Eritreia e 13 abstenções. UN members from all regions around the world
Membros da ONU de todas as regiões do mundo se uniram no Conselho para condenar a agressão da Rússia contra a Ucrânia nos termos mais fortes possíveis. A mensagem para Putin foi clara: você está isolado em nível global e o mundo inteiro está contra você. You're isolated on a global level and the whole world is against you. A votação ocorre após o ataque do exército russo à maior usina nuclear da Europa, Zaporizhia, no sul da Ucrânia. A ofensiva provocou um incêndio que foi rapidamente controlada pelos bombeiros ucranianos. Um porta-voz da ONU explicou que esta é a primeira vez na história do Conselho de Direitos Humanos que uma resolução diz respeito diretamente à Rússia. A resolução condena as violações e ataques aos direitos humanos na Ucrânia e exige a retirada rápida e verificável das tropas russas de todo o território internacionalmente reconhecido da Ucrânia. O texto também pede a criação urgente de uma comissão de investigação internacional independente, o mais alto nível de investigação do Conselho. E agora nós vamos com imagens ao vivo da Praça da República, aqui na região central de São Paulo. O fim de semana chegou e hoje o dia amanheceu novamente lindo, ensolarado. Agora está um pouco nublado, mas o sol continua até o fim da tarde. Agora vamos direto ao nosso telão, conferir a previsão do tempo em algumas cidades do país. Em São Paulo, o tempo deve ficar quente. A máxima prevista para hoje, na capital paulista, é de 31 graus. No final de semana, o calorão também deve continuar com máxima de 31 graus no sábado e também no domingo. Em Niterói, no Rio de Janeiro, o calor e o tempo seco predominam. A máxima hoje poderá chegar a 33 graus. No sábado, a máxima é de 32 e no domingo de 34. Para finalizar, em Curitiba, o tempo deve ficar instável. Hoje a máxima não vai passar dos 27 graus. Já no fim de semana, o tempo deve ficar um pouco mais quente, com máxima de 29 no sábado e de 30 graus no domingo. E veja a seguir: Ministério da Saúde pode diminuir as restrições impostas com a Covid até o fim do mês. E ainda, jogadora brasileira de futebol permanece na Ucrânia diante da guerra. Em instantes, até já! Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 16 minutos no horário de Brasília. O PIB do Brasil fechou o ano passado em alta de quase 5% e superou as perdas de 2020. O país avançou 0,5% e saiu da recessão técnica no último trimestre de 2021. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 4,6% em 2021 e o país saiu da recessão técnica no quarto trimestre. A taxa de crescimento no ano passado foi a maior desde 2010, quando houve expansão de 7,5%. Em valores correntes, o PIB chegou a 8 trilhões e 700 bilhões de reais. Segundo o IBGE, o resultado ficou em linha com o esperado pelo mercado e vem após o tombo histórico de 3,9% com a pandemia em 2020. O avanço recuperou as perdas de 2020, quando a economia brasileira encolheu 3,9%. O crescimento da economia brasileira em 2021 foi puxado principalmente pela recuperação do setor de serviços, em meio ao avanço da vacinação e flexibilização das medidas de restrição para conter a propagação do coronavírus. A indústria também apontou alta e, junto com os serviços, representam 90% do PIB do país. Outras atividades que contribuíram com o PIB em 2021 foram consumo das famílias, consumo do governo, investimentos, a exportação, importação, construção civil e comércio. Por outro lado, a agropecuária teve uma leve queda de 0,2%. Agora vamos falar de coronavírus. Até o fim deste mês, o Ministério da Saúde pode diminuir as restrições impostas com a Covid. A mudança pode rebaixar a pandemia para a endemia, que é o status conferido a doenças recorrentes.
O ministro da Saúde está avaliando a possibilidade de decretar o fim da situação de emergência em saúde pública de importância nacional pela Covid, declarado no dia 3 de fevereiro de 2020. A medida prevê flexibilizar diversas restrições impostas pela pandemia e, tecnicamente, rebaixaria para a endemia o status da doença no Brasil, conforme foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Antes da mudança, a pasta tem reuniões programadas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Casa Civil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a proposta vem no momento em que o cenário epidemiológico do país ficou mais tranquilo. Com a mudança, vai ser possível retomar a exportação de insumos utilizados na pandemia, como oxigênio, seringas, máscaras, luvas e medicamentos do kit intubação. A venda para outros países está impossibilitada enquanto vigora a pandemia. O término do estado de emergência em saúde pública também flexibilizaria as medidas de controle de fronteiras. Uma preocupação é com relação à autorização para o uso emergencial de vacinas como a Coronavac e a Janssen, além de anticorpos monoclonais para a doença. A mudança de status acabaria a autorização de uso emergencial, o que poderia prejudicar a aplicação das vacinas. O Ministério quer garantir que a flexibilização aconteça sem prejuízo ao uso de vacinas. Para evitar isso, a pasta já discute com a Anvisa ajustes nas normas atuais. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que foi oficializada a concessão de vistos humanitários para os ucranianos. Foi assinada a portaria interministerial do Ministério da Justiça e Relações Exteriores, que trata do visto humanitário para recebermos refugiados da Ucrânia aqui no Brasil. O visto humanitário vai ser válido por 180 dias e a autorização de residência é de 2 anos e também vai poder ser solicitada por ucranianos que já estejam no Brasil. Bolsonaro reafirmou que a posição brasileira é de neutralidade e lembrou que o setor agrícola brasileiro depende muito dos fertilizantes produzidos na Rússia. O pessoal muitas vezes questiona, que ele tem que ter uma posição mais firme de um lado ou de outro. O Brasil continua numa posição de equilíbrio. Nós temos negócio com os dois países. Não temos a capacidade de resolver esse assunto, então o equilíbrio é a posição mais sensata por parte do governo federal. O Brasil apoiou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, vetada pela Rússia, que deplora fortemente a agressão contra a Ucrânia. A Anvisa recomendou ao governo facilitar as regras para passageiros vindos da Ucrânia. A orientação é referente às condições sanitárias impostas pela pandemia do coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou à Casa Civil da Presidência da República que as condições de entrada no Brasil sejam flexibilizadas para as pessoas que retornam da Ucrânia, seja em voos de repatriação ou por outros meios. Com isso, a Anvisa reconheceu a situação excepcional humanitária decorrente de estado de guerra na Ucrânia. A agência afirmou que a prioridade deve se voltar ao acolhimento e ao resgate imediato das pessoas provenientes das regiões de conflito. A agência destacou que a exigência de comprovação de vacinação, de testagem pré-embarque e preenchimento da declaração de saúde do viajante devem ser dispensados neste caso. Mas recomendou o uso de máscaras de proteção por todos os viajantes, inclusive pela tripulação durante todo o voo. Nos casos em que passageiros apresentem sintomas de Covid durante o voo ou testem positivo para identificação do vírus SARS-CoV-2, a orientação é de que eles sejam acomodados de modo a manter o distanciamento possível dos demais passageiros e a realização de quarentena pelos não vacinados na cidade de destino final. A agência ainda sugere que a testagem, mesmo não sendo obrigatória, seja realizada sempre que possível, antes, durante ou até mesmo no momento da chegada do voo em território nacional. Também deve ser oferecida a possibilidade de imunização aos que ainda não estiverem vacinados. Enquanto muitos jogadores brasileiros fogem da Ucrânia e chegam aqui ao Brasil, uma jogadora de futebol permanece no país em guerra. Kedma Larissa, de 20 anos, está bem no meio do conflito e aguarda por ajuda para poder retornar ao país. Dentro de campo, a valentia é a principal característica dela. Para Kedma, não tem bola perdida.
Essa vontade de vencer levou a piauiense de 20 anos longe. Desde o ano passado, ela joga pelo Krivbas Women, da Ucrânia, junto com outras 2 brasileiras. Mas o sonho de jogar no exterior virou pesadelo com o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O clube de Kedma está sediado em Kryvyi Rih, que fica entre as principais cidades ucranianas e bem no meio da região que está sendo mais atacada pelos russos. Kedma conta que nos primeiros dias do conflito presenciou de perto os bombardeios. A gente ficava no hotel que era do lado de uma base e de princípio eles tinham falado que ia atacar somente bases aéreas ou bases militares. Daí eles pegaram e foram tirar a gente do hotel e falaram assim, pega o que for necessário que a gente vai sair. No momento em que a gente estava arrumando as coisas para sair, a gente escutou uma explosão. Aí o desespero bateu, todo mundo saiu correndo porque não sabia o que fazer. A minha reação foi se abaixar, que eu não sabia de onde é que estavam vindo as explosões. Aí eles gritaram para a gente pegar os documentos rápido, pegar o que era necessário, assim, o que dava para pegar. Eu sei que no momento que a gente estava nesse hotel, a gente sentiu 4 explosões. E aí a gente conseguiu sair no ônibus do clube. O desejo da Kedma é voltar o mais rápido possível para o Brasil. O clube dela, inclusive, já fez contato com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e também com o governo brasileiro para buscar algumas alternativas. Mas, segundo a própria jogadora, o mais seguro neste momento é continuar aonde está. Isso porque todas as cidades ao redor já foram atacadas pelo exército russo. E deixar Kryvyi agora pode ser ainda mais arriscado para ela e para as outras jogadoras. Para nós, eu e mais 2 brasileiras que a gente joga no mesmo time, né? Para nós é muito difícil sair, porque a gente está no centro da Ucrânia. Então, se a gente for para um lado, tem cidades que estão sendo invadidas, se a gente for para cima tem Kiev, para baixo tem Odessa e do lado tem Mykolaiv. Então, a gente está no meio de tudo. Aqui não teve nada, mas nas cidades ao redor tudo tem. Então é muito difícil a gente sair, pegar um carro ou pegar um trem, porque como nossa cidade é pequena, então não tem muito trem. Então para você não há alternativa. O mais seguro é ficar aí e esperar. Por enquanto sim, é o que o clube diz, que por enquanto aqui ainda é seguro, porque eles provavelmente têm um plano B, eu espero que eles tenham um plano B, de que caso aconteça alguma coisa, eles têm uma maneira de tirar a gente daqui. E em Teresina, capital do Piauí, a dona Lúcia, mãe da Kedma, aguarda apreensiva pelo retorno da filha. É a única filha que Deus me deu e ela é o meu xodó, então ela representa tudo na minha vida, entendeu? É ela. E para passar por esse momento difícil, Kedma revela a mesma valentia que tem dentro de campo. O adversário agora é outro, o medo, mas a vontade de vencer é a mesma. Uma força que, segundo ela, vem da fé. A nossa cidade aqui, ela não foi atacada, apesar que aos redores tudo sim. Então, eu me apego no Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Então, eu penso que é Deus, sabe? Tomando os caminhos, fechando as portas da cidade para que nada venha acontecer conosco. Infelizmente não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de semana para você e até mais. Uma boa tarde, boa sexta-feira e a Juliana Dariva daqui a pouco chega com mais informações. Até mais!